Fala aí, meu povo, estamos de volta agora, ainda falando, né, direto aqui de Salvador, do aeroporto de Salvador, voltando imediatamente após a derrota de ontem para o Bahia nesse primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A gente vai falar sobre outros assuntos aqui agora, mas sempre importante lembrar e ressaltar, estamos aqui fazendo essa cobertura, graças também à Magic Milhas, que apoia aqui o nosso trabalho, que está sempre com a gente, chegando junto, levando o Jornada para todos os lugares do Brasil e do mundo para a gente entregar esse conteúdo que a gente entrega sempre para vocês. Então, se você quer viajar, inclusive pensando em Sul-Americana, dá tempo de ir para a Argentina ainda, hein? Dá tempo, corre, porque não dá tempo. O Magic Milhas já está juntando uma galera para levar para Buenos Aires para o jogo contra o Lanús, mas não só acompanhar o Fluminense, né? Para você que quer viajar com a tua família, de férias, a lazer, a Magic Milhas faz tudo para você. Você não tem que se preocupar com nada, só mesmo em escolher o seu destino, basicamente, o horário, que horas você quer voar, que horas você quer voltar. A Magic Milhas agiliza tudo, você recebe ali cartão de embarque, check-in, tudo na mão. Um abraço aí para o Rafa, para a Thalita, eles que sempre se esforçam ao máximo aí para entregar também e deixar a gente numa condição excelente, né? Vamos lá. Aqui embaixo no comentário fixado tem um link aqui para você entrar em contato com a Magic Milhas. Tem Instagram, tem o telefone também, já entra em contato direto, quer orçar uma passagem. Tem certeza que você vai encontrar sempre o melhor preço lá na Magic Milhas, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar de um assunto aqui que é importante e vai ganhar muita importância nos próximos dias e nos próximos meses, os bastidores do Fluminense, que é a SAF. Não repara se vazar um pouco do sistema de som aqui do aeroporto, mas não tem muito o que fazer. Peço a compreensão de vocês. Sim, SAF. E ontem tivemos uma informação, aliás, detalhes que foram revelados, detalhes importantes que foram revelados sobre a SAF, não que sejam coisas extremamente surpreendentes, mas são detalhes que nos fazem ter certeza que a SAF do Fluminense está, assim, muito próxima de sair do papel. E essa proposta, certamente, imagino eu, vai chegar ainda no mês de setembro. Já tinha falado isso aqui para vocês, mas agora a gente está vendo uma quantidade muito grande de notícias em relação a isso e notícias com detalhes, né? Não só coisas vagas, mas detalhes dessa proposta que está sendo formatada, que está praticamente fechada e que vai chegar para o Fluminense sim neste mês, e aí o Fluminense vai levar para o Conselho Deliberativo e consequentemente depois para a Assembleia Geral, onde os sócios terão a oportunidade de aprovar ou não essa SAF do Fluminense. Bom, essa informação, esses detalhes foram trazidos pelo jornalista André Rizek, lá no Sport TV. E aí talvez você estranhe, o André Rizek dando notícia disso, por quê? Porque o André Rizek, a SAF, os investidores, enfim, quem está comandando todo esse processo, já contratou uma grande assessoria de comunicação para começar a trabalhar a imagem dessa proposta que vai ser passada ao clube, e eles sabem que é muito importante tudo ser transmitido da melhor maneira possível para que, obviamente, seja algo agradável aos olhos dos torcedores do Fluminense, né? O cuidado em divulgar, em como divulgar, cada detalhe vai ser muito importante para que o sócio tenha confiança de ir votar e aprovar esse processo. Então foi contratada uma das maiores assessorias que a gente tem aqui no Brasil para começar a divulgar aos poucos as informações e trabalhar essa comunicação com o torcedor. E, obviamente, até por isso, as notícias que estão sendo vazadas estão vindo de maneira estratégica. E aí a gente tem que ter necessariamente um senso crítico para saber trabalhar isso, né? E para entender o que é realmente, o que está dentro da realidade, o que vai acontecer, o que a gente acha que vai acontecer, e aquilo que temos que ficar sempre ali com um pezinho atrás, né? Bom, dos detalhes que o Rizek trouxe, eu vou colocar o trecho aqui que ele fala sobre isso no Redação Sport TV. Acho que fica mais fácil para a gente comentar em cima da própria fala do André Rizek. E eu queria convidar vocês para uma leitura
que está publicada no GE, reportagem minha e do Luciano Mello, sobre o projeto de um grupo de investidores, famílias apaixonadas pelo Fluminense, para a SAF, que ainda não foi aprovada. Ela precisa ser aprovada pelos conselheiros, pelos sócios, essa é a primeira etapa, né, para se tornar SAF, e depois aprovar uma eventual venda. Eu não sei se há outros grupos interessados em adquirir o Fluminense, se de fato ele conseguir virar SAF, se isso for do interesse dos conselheiros e sócios, mas eu conheci alguns dos investidores à frente desse processo. À frente desse grupo de investidores que estão montando esse projeto, tem 5 famílias de muito dinheiro. Uma delas já foi divulgada, é do André Esteves, dono do BTG. O Banco BTG, ele é o operador do negócio, como a XP foi, por exemplo, a operadora do negócio que levou a venda do Botafogo inicialmente e depois do Cruzeiro, né? A BTG está fazendo a operação do negócio. Aí o André Esteves, né, o acionista principal do BTG, é um dos tricolores milionários e apaixonados que faz parte desse projeto. Como ele, há outras famílias, posso citar aqui, por exemplo, a família Frescato, e outras famílias que já saíram aqui a colar. São 5 principais à frente do negócio, gente do mercado financeiro, torcedores do Fluminense, apaixonados, que estão montando esse projeto. O projeto ainda não foi concluído, eles não têm definido, por exemplo, quanto que eles querem. O Botafogo vendeu 90% das ações. No caso, a ideia é que o clube associativo fique com mais do que 10%. Mas não muda o fato de que o controle do futebol, Xerém, futebol masculino e feminino, passa todo para a SAF, todo. O clube associativo segue sócio, não sei qual seria a participação, nem eles definiram ainda, mas perde o comando. Tem cadeira no conselho, mas perde o comando do futebol, que passa para a SAF, caso isso seja aprovado, evidentemente, né? O Fluminense passa por eleição esse ano, em novembro, então precisa ver, muita coisa precisa acontecer ainda, mas o que está acontecendo é que você tem um projeto de um grupo de tricolores que quer comprar o clube, quer comprar o futebol do clube, masculino, feminino, Xerém e a gestão de Laranjeiras, por exemplo, que ela pode ser reaberta para, eventualmente, por exemplo, ser a casa do futebol feminino do Fluminense. Uma ideia que, por exemplo, já circula nesse grupo, mas ainda muito embrionária. Então é uma possibilidade de mais uma SAF. E muita gente fala, mas qual seria o papel do Mário Bittencourt, o atual presidente? Esse grupo de investidores reconhece, na visão deles, o sucesso esportivo e também nas finanças. O Fluminense hoje tem uma dívida de 850 milhões de reais. Eles acham que há um cuidado nesse sentido, mas a ideia não é ter o Mário, por exemplo, pelo que eu ouvi dos investidores, à frente do negócio, mas mais à frente da gestão esportiva que a SAF terá. Agora, tudo isso ainda está no campo das ideias, está sendo desenhado, e para mais informações eu convido vocês a ler a matéria que hoje está publicada no GE. Não sei se os amigos querem falar algo, de repente o Felipe sabe de alguma coisa, querem fazer alguma pergunta, mas eu tive acesso ao projeto desses investidores ontem. Me pareceu gente muito séria, gente muito apaixonada e com vontade de colocar o Fluminense entre as folhas de maior investimento do futebol brasileiro. E eu perguntei, mas a ideia é ter lucro com isso? E eu vi uma expressão curiosa, é para ter dividendo emocional. Eles não querem colocar dinheiro para tirar dinheiro para eles nesse primeiro momento. Eles estão mais preocupados, segundo o que eu ouvi, com o dividendo emocional. Eles querem colocar dinheiro e ver o Fluminense ficar muito grande. E, claro, vão ser parte, vão ser sócios de negócio que eles esperam que dê dinheiro. E também é uma ideia do grupo que o negócio seja aberto a sócios como um todo, a torcedores como um todo que queiram, eventualmente, comprar ações do projeto e se sentir também parte, né? Parte, assim, dona do clube, né? Com a possibilidade de comprar ações da SAF no futuro. Então, esse é o projeto ainda embrionário que vai se desenhando. Uma ideia mínima de cronograma para isso? Cara, como o Fluminense tem eleição, eles esperam fechar essa proposta nas próximas semanas. Nas próximas 1, 2 semanas, está em reta final de desenho dos últimos detalhes, né? São 5 famílias mais assim, poderosas financeiramente à frente do projeto. Citei algumas delas aqui.
Nem sei se eu poderia, mas acabei citando, foi mal. E é isso, assim. Mas o Fluminense ainda passa por eleição e isso tem que ser aprovado pelos conselheiros e sócios, né? Então, tem algumas etapas. Tem eleição no Fluminense. Eu sei que o atual grupo político, que hoje comanda o Fluminense, é muito simpático à ideia, até porque eu disse, o Mário pode ter um papel bem importante na SAF. Não sei se há adversários a essa ideia, realmente não sei da política interna do Fluminense. As minhas informações são apuradas junto aos investidores que têm esse projeto. Me pareceu gente séria, interessada, com muito poder de investimento. E eu também não sei se há outros grupos interessados em adquirir o Fluminense, caso o Fluminense aprove a criação da SAF. Bom, eu acho que esse é o mundo perfeito, né? A gente vai ter uma SAF administrada por milionários tricolores que estão investindo dinheiro no clube e que querem, além de um retorno financeiro evidente, óbvio, mas querem ver um Fluminense forte, querem ver um Fluminense campeão, querem ver um Fluminense disputando título. E a gente vem falando muito isso aqui, que o fato de, mas são milionários tricolores, querem o bem do clube. E eu já cansei de falar, milionário quer mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro faz um investimento para ter um retorno financeiro. Ninguém entra nessa parada de brincadeira. Mas uma coisa é importante ressaltar. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas o Mário que vai comandar é outra história. Mas assim, são pessoas, são empresários bem-sucedidos. Principalmente estamos falando de André Esteves, que tem uma fortuna bilionária. Esse tipo de gente não entra em barca furada. Dificilmente entra em barca furada, entra em negócio furado. Futebol é muito complexo, futebol dá muito prejuízo também. Então eles certamente sabem o risco que vão correr. Mas os caras não estão ali, não vão entrar para brincar. Eles vão entrar para, obviamente, visando ter um retorno desse investimento, mas eu acredito sim que eles queiram fazer do Fluminense um time forte, um case de sucesso dessa SAF. Essa sinalização de que vamos colocar os resultados esportivos como prioridade. Cara, isso é comunicação, esse é o merchan da parada. Porque na prática, depois que eles assumirem, a gente não tem garantia disso agora. É uma intenção que está sendo manifestada. Se isso na prática... Lembra lá 777 no Vasco? O maluco chegou lá em São Januário dizendo que nunca mais o Vasco ia entrar em campo, acho que em condições em desigualdade financeira com o Flamengo. Foi falado isso lá. Então, não estou dizendo que vai ser igual, mas estou dizendo que assim, isso são estratégias que serão traçadas para fazer o torcedor do Fluminense acreditar nessa SAF que está sendo montada. Pode ser que eles realmente sigam esse caminho? Tomara, seria espetacular. Mas a gente sabe que o negócio precisa funcionar. O sucesso esportivo ele precisa caminhar junto com uma saúde financeira. O ideal é que aconteça isso. Então os caras não vão fazer loucura sem ter retorno. Uma coisa pode levar a outra? Sim, mas é possível você ter retorno financeiro sem necessariamente ter um grande resultado esportivo. A gente já falou sobre isso, pode se manter ali, disputando meio de tabela, revela jogador, investe na base, revela jogador, vende jogador, tem premiação. Você pode ter ali um lucro da operação, sem necessariamente ser montar um time estrelado para ganhar título, enfim. Mas eu espero que realmente isso seja verdade. Fala aqui sobre as obrigações, né? A ideia é fazer do Fluminense um dos times com a maior folha salarial do país. Bom, mas uma das maiores folhas das 5, das 6, porque, mas das 7, 8, o Fluminense já é. Seria uma notícia relevante se, olha, nós vamos ser uma das 4 maiores folhas do país. Vamos brigar, sabe, com quem está realmente no topo. Flamengo, Palmeiras, vamos tentar chegar o mais próximo possível ali. Beleza, mas o fato de ter folha cara não significa sucesso também. A gente está vendo vários jogadores, se eu pegar desse elenco do Fluminense, que recebem salários altíssimos e são jogadores medianos. Você pode inflar a folha, ajudar a inflar o mercado, ter um time mais ou menos. Isso não é garantia de sucesso, né? Também não é uma relação direta. É um indicativo que você está disposto a investir mais, né? Fala também de um aporte relevante no primeiro momento, ou seja, chegar com uma grana pesada e depois os aportes subsequentes. Uma coisa que é muito importante,
de quanto serão esses aportes, qual será o montante total, qual será o comprometimento da SAF em relação a esse dinheiro investido de primeira. Isso também não está esclarecido. E é muito importante. A questão de assumir a dívida. Vai assumir a dívida, vai assumir futebol feminino, vai assumir Xerém, vai estar tudo ali no guarda-chuva. Tá, mas beleza, assumir a dívida é o mínimo. Mas qual o comprometimento com essa dívida? A curto prazo, a médio prazo? Quanto eles vão, de fato, entrar para quitar e já começar a aliviar tudo isso? Também é outro ponto para mim importantíssimo. São parâmetros que para mim serão fundamentais para a gente avaliar se isso é o caminho correto ou não. O Fluminense tem uma dívida aí estipulada em 865 milhões de reais atualmente, ou seja, uma dívida que caminha para 1 bilhão. Então são as principais novidades que foram passadas em relação a isso. E claro, o Mário tendo um cargo importante, que ele disse que não seria necessariamente o que vai comandar um negócio, mas que vai comandar o futebol, que é o que obviamente o Mário quer continuar no comando do futebol. E aí, se é CEO, se vai ser outra coisa, se vai ser outro nome, mas é isso, está muito claro, o Mário vai ser o cara que vai comandar o futebol do Fluminense com a implementação da SAF, se ela for aprovada. Isso para mim é muito claro e evidente, né? Nesse processo, eu acho que já está claro para todo mundo. Então é uma coisa que também, obviamente, vai ser levada em consideração na hora da votação, né? O torcedor que acredita que o melhor realmente é o Mário continuar no comando do futebol do clube e aquele torcedor que acha que tem que haver uma mudança. Enfim, é uma votação, democracia é isso. Então, vamos ver. Essa proposta vai chegar nos próximos dias e creio que a gente vai ter muitas novidades aí antes mesmo da eleição presidencial do Fluminense, do associativo, né? Por enquanto é de tudo, mas depois pode ser só para o associativo. Para fechar aqui, por falar em Mário Bittencourt, por falar em comando de futebol, ontem ele deu uma entrevista antes do jogo afirmando que a tendência é que o Fluminense vá para o restante da temporada com este grupo, que não tenha mais contratações. A janela fecha na próxima terça-feira, o tempo é curto, como eu falei para vocês, não tinha nada rolando, nenhuma negociação em andamento e parece que não vai ter mesmo. Né? Aquela situação de monitorar um zagueiro, da possibilidade de trazer um zagueiro para o time titular, ficou só no campo do interesse, do talvez, do quem sabe, e não vai acontecer. E eu acho isso um erro, para mim, um erro grave, na minha opinião. Eu estou falando isso não é agora, estou falando de muito tempo, que o Fluminense precisava contratar um zagueiro para ser titular ao lado do Thiago Silva. Não fez isso. Trouxe o Igor Rabelo, que é um jogador mediano e que não pode disputar as Copas, só pode disputar o Campeonato Brasileiro. Tirando, eu acho que talvez um camisa 9, que a gente discutiu muito também, seria necessário um jogador para realmente trazer qualidade para o setor, para ser melhor do que os que estão ali. E um zagueiro, acho que é o que faltava. E pela fala do Mário, não vai ter mais. Que a gente já conhece bastante, e agora a gente trouxe o Igor Rabelo. Para ser muito honesto com você, a gente teve um momento que a gente estava com 3 e 4 zagueiros machucados, né? E aí, obviamente, que quando você tem... As previsões de retorno eram um pouco mais longas. Felizmente, e todo mundo sabe disso, a gente tem um departamento médico muito bom, muito competente, e um fisioterapeuta, que é o Filé, que coordena todo o nosso departamento de fisioterapia, que conseguiu acelerar essas recuperações. E além de tudo, a gente teve, enfim, não foi uma grata surpresa, porque a gente já conhece o jogador, mas nos jogos em que a gente precisou usar o Davi, que é o nosso zagueiro da casa, ele também foi muito bem. Então, assim, a princípio, a gente fechou, né? Porque no zagueiro hoje nós temos Thiago, Freitas, Inácio, o Igor chegou, temos o Manuel, o Thiago Santos também joga ali, e também o Davi, como eu disse a você, é um jogador que entregou bastante. Então, a tendência é que a gente feche aí tem esse fechamento de janela com jogadores que a gente já contratou. Então, a gente viu ontem a atuação muito ruim do Freitas, Ignacio, são todos jogadores, para mim, na minha opinião, né, medianos, que vão oscilar. Vão fazer alguns jogos bons, vão fazer outros jogos muito ruins. Então, é isso. Não adianta a gente esperar algo muito diferente disso, não. Infelizmente, eu acho que poderia ter tido uma atenção maior com isso, acho que poderia ter feito investimento nesse sentido. A diretoria entendeu que não seria necessário e pela fala do Mário aí, realmente não vai chegar mais ninguém. É com esse grupo que o Fluminense vai ir até o final da temporada 2025. É um grupo que pode brigar, que tem condições, que tem qualidade? Sim. Hoje tem mais peças, tem mais opções para o Renato montar a equipe e variar a equipe, de acordo com o jogo, de acordo com a necessidade. Mas ainda acho que essas carências poderiam ter sido supridas. E aí a gente teria um time ainda mais forte,
para brigar pelos títulos que estão aí na disputa, né? Sul-Americana, Copa do Brasil, e depois, enfim, levar o Campeonato Brasileiro do jeito que der. Mas é isso, galera. Vamos falando. Qualquer novidade, a gente volta por aqui, como sempre, no canal do Lessa, deixando você muito bem informado. A gente provavelmente volta aí ao longo do dia com mais notícias. Tá? Esquece, não deixa o like, se inscreva no canal, seu comentário também. Agora é hora de pegar o avião e voltar para o Rio de Janeiro. Um abraço.